Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de planejamento e controle da produção, onde hoje a gente vai continuar falando de previsão de demanda, embora seja a nossa última aula sobre esse assunto, onde a gente vai falar sobre demanda com sazonalidade e com a questão de tendência. Então hoje a gente vai falar de demandas que apresentam sazonalidade e demandas que possuem tendência. Vamos lá? Então, o que seria demanda com sazonalidade e demanda com tendência? Quando a gente tem um gráfico, por exemplo, que está aqui na nossa tela, que a gente vê, a gente consegue identificar alguns períodos de sazonalidade, que a gente consegue identificar nos meses de maio, que são os períodos de maior demanda do nosso gráfico, e tendência. Se eu for olhar aqui, eu vejo que tem uma tendência de crescimento da minha demanda. Então, na realidade, existem os dois fatores. A sazonalidade, existem períodos onde a minha demanda está aumentando sistematicamente e, além disso, né, existe essa nossa tendência. A quantidade vendida num período, ela é maior de período a período conforme vai passando no tempo. Ok? Então, é para isso que a gente vai trabalhar nessa aula para ver como a gente faz o cálculo da previsão de demanda. Vamos lá? O método que a gente vai usar é o método chamado método de Winters e essa é a nossa expressão de cálculo para calcular a previsão suavizada utilizando tendência. A previsão é dada pela previsão suavizada vezes a tendência mais um fator de sazonalidade. Ok? Tem bastante letra aí, não se desespere não. A gente vai fazer um exemplo e vai ficar bem claro como a gente faz a previsão utilizando esse modelo, ok? Vamos começar com um exemplo. Imagina que você foi contratado por uma empresa de equipamentos agrícolas e a primeira atividade solicitada pelo seu gerente foi realizar a previsão de demanda da máquina modelo Plant XY. Então imagina que você se formou pela Univesp, foi trabalhar numa empresa de equipamentos agrícolas e a primeira coisa que o seu gerente te pediu é fazer a previsão de demanda desse equipamento. Vamos ver como é que a gente faz essa previsão. Seguindo o primeiro passo para fazer uma previsão de demanda seria o quê? Levantar o histórico de demanda. E aqui a gente tem o histórico de demanda desse produto. Tá dividindo em semanas. Semana 1 foram vendidas 684 plantadeiras, semana 2, 273, semana 3, 695, até a semana aqui, ou período 24, 845. Ok? Próximo passo, desenhar o gráfico para a gente ver o comportamento da nossa demanda. Então a gente consegue identificar, tanto nesse gráfico, como no próximo que a gente vai ver, que existe uma tendência de crescimento, ok? Então, no próximo gráfico até é um pouco mais simples, ó, a gente identificar que a nossa demanda ela está crescendo. Então, a gente já está partindo do princípio que ela tem sazonalidade e pelo gráfico fica bem simples identificar que ela tem tendência. Vamos ver como é que a gente faz o cálculo de previsão de demanda. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, neste caso, é uma análise dos dados. Que análise dos dados que eu preciso fazer? Seguinte coisa a gente precisa analisar. Neste exemplo que nós estamos trabalhando, podemos observar que existem 6 períodos, cada um composto por um mês de 4 semanas. Espera aí, não está claro para mim, Alessandro, o que é 6 períodos, o que é um mês, o que é 4 semanas. Vamos dar uma olhada na nossa tabela para a gente tentar identificar o que seria esses 6 períodos, o nosso mês e as 4 semanas. Olhando a nossa tabela, a gente pode observar o seguinte, nas primeiras 4 semanas, semana 1, 2, 3 e 4, a minha demanda tem um comportamento. Os picos de demanda estão girando ali em torno de 690, quase 700 unidades. Nas próximas 4 semanas, que seria o próximo mês, a minha demanda os picos estão girando em torno de 820, 807, 820 unidades.
Nas próximas 4 semanas, o que a gente consegue identificar? Que houve um aumento já nos picos, de 1.055 a 947 unidades. Nas próximas demandas, a gente vê que há um acréscimo também de demanda de 1.284 a 1.035 unidades. E para as semanas 17 a 20, os picos estão dando em 1.299, 1.180 e de 21 a 23, de 1.390 a 1.240. Então, existem, a cada 4 semanas, o que eu consigo identificar? A cada período de um mês, 4 semanas, que existe um salto na minha demanda, um pico, um aumento da demanda. Por isso que a gente dividiu em 6 períodos, ok? Próximo passo, calcular inicialmente essa tendência. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Para se calcular essa tendência, a gente vai seguir a seguinte estratégia. A estimativa de tendência pode ser calculada com base nos 2 últimos períodos. Então, a gente vai calcular a estimativa de tendência com base nos 2 últimos períodos. O que mais? Isso pode ser feito calculando a demanda média dos 2 últimos meses, e dividindo esse resultado pelo número de variações sazonais em um período. Qual que é o número de variações sazonais em um período? Em um mês? São 4 variações que a gente tem. Vamos ver como é que vai ficar isso? Então, a minha fórmula vai ser a demanda média do 6º mês menos a demanda média do 5º mês dividido pelo número de variações sazonais no mês. Ou seja, o meu mês tem 4 semanas, são as 4 variações que a gente tem. Vamos substituir os valores para ver o que acontece? Substituindo os nossos valores, ou melhor, né, só para a gente lembrar o que aonde estão esses valores na nossa tabela, a demanda média no período 6, ela é dada aqui no nosso gráfico 1.390, 708, 1.240 e 845, e do período 5, qual que é o período 5 para a gente? Ela é dada por 1.299, mais 666, mais 1.180, mais 802, dividido pelas 4 variações, ok? Vamos substituir os valores que vai ficar claro agora para a gente ver. As demandas das 4 semanas do período 6, dividido por 4. As demandas das 4 demandas do período 5, dividido por 4. Pelo período total, tenho a minha estimativa de tendência. Ok? Próximo passo. Calcular a previsão suavizada. Como é que a gente vai calcular a previsão suavizada? Ela vai ser dada pela demanda média mais T menos 1 dividido pelo 2, que vezes a tendência, onde o T é o número total de períodos. O que é a minha demanda média? Vai ser a demanda média de todos os períodos. Vou somar a demanda de todos os períodos e dividir pela quantidade de períodos. Isso vai dar um total de 812 unidades, ok? Então, substituindo os valores da nossa fórmula, a demanda média 812, o T é o número total de períodos aqui que a gente tem, vai ser 24, ou seja, eu tenho 24 semanas, 6 meses, 4 semanas em cada mês, por isso 24, menos 1 dividido por 2, que é a nossa fórmula, vezes a estimativa de tendência que a gente havia calculado, 14,75, vai dar a nossa previsão suavizada, 981,625. Ok? Feito isso, o próximo passo, calcular o fator de sazonalidade. Por que eu vou calcular o fator de sazonalidade? A minha demanda, ela possui sazonalidade, é uma característica dela. Então, vamos lá, como é que eu vou calcular o fator de sazonalidade para esse caso? Ou seja, quando eu tenho tendência, ele é dado pela demanda real no período que eu quero ter, dividido pela previsão suavizada que a gente já calculou, vezes a estimativa de tendência, vezes o número de períodos e o período que a gente vai analisar, ok?
Então, será necessário a gente calcular o fator de sazonalidade para cada período. Vamos lá calcular para a gente ver como faz. Então, para o período 1, o F1 é a demanda no período 1 vezes a previsão suavizada menos a estimativa de tendência vezes o número total de períodos menos 1. Substituindo os valores, 684 é a demanda no período 1, a previsão suavizada que a gente calculou, 981,625, menos a tendência, 14,75 que a gente calculou, vezes 24 menos 1, que vai dar o nosso 23. Isso vai ser igual a 1,0648. Vamos fazer isso para período 2, F2. De novo, substituindo os valores. Demanda no período 2 é 273 unidades. Previsão suavizada, 981,625. Estimativa de tendência, 14,75. 24 menos 2 vai ser 22. Calculando isso, vai dar 0,4154. Fazendo isso também para o período 3, a gente vai descobrir que vai dar 1,0344. Ok? Precisamos fazer isso para todos os períodos, pessoal. Preciso pegar agora todos os dados de cada semana e calcular esse fator de sazonalidade para todos os períodos, até o período 24. Ok? Essa é a nossa tabela, depois que a gente calcula. Então, eu vou ter lá todos os 24 fatores de sazonalidade. Olha agora a tabela para a gente conseguir entender que é importante a gente entender essa tabela. Por que ela está dividida da seguinte forma? Semana 1, T valendo 1, 5, 9, 13, 17 e 21. Por quê? Se eu for olhar lá na minha tabela, a gente vai ver o seguinte, que eu vou ter para o mês 1, eu tenho uma semana 1, para o mês 2, eu também tenho uma semana 1, ok? Para o mês 3, eu também tenho uma semana 1, que vai ser a semana 9. Vamos dar uma olhada na nossa planilha que a gente consegue entender. Mês 1, semana 1. Quando que vai... O nosso ciclo de sazonalidade é de 4 em 4 semanas. Quando vai se repetir a semana 1? Na semana 5, que é a primeira semana do próximo mês. Quando vai repetir a próxima semana? A semana 9 vai ser a semana 1 do terceiro mês. A semana 13 é a semana 1 do quarto mês. A semana 17 é a semana 1 do quinto mês. E a semana 21 é a semana 1 do sexto mês. Ok? Então, aquela tabela nossa, agora a gente tem todas as semanas, semana 1 do primeiro mês, semana 5 é a semana 1 do segundo mês, semana 9 é a semana 1 do terceiro mês. Então, a gente tem essa tabela construída dessa forma. Por que isso? Porque eu vou precisar de um fator de sazonalidade médio. Então, o que eu preciso fazer? Calcular a média dos fatores de sazonalidade em cada semana de cada mês. Como é que a gente vai fazer isso? O fator de sazonalidade, na realidade, da semana 1, vou somar todos os períodos, né, todos os fatores que eu calculei, 1.048, 1.116.913, 1.38747 até o mês 6 e dividir por 6 períodos, vai me dar o valor 1.358, que é o da semana 1. Fazendo isso para a semana 2, o que a gente vai encontrar na semana 2? Somei todos os valores, dividi por 6, 0,68. Fazendo isso para todas as semanas, eu tenho semana 1, 1.358, semana 2, 0,608, semana 3, 1.190, semana 4, 0,802. Ok? E aí ele fala o seguinte, portanto, vamos considerar os fatores sazonais do último período como sendo iguais ao da média. Que é isso? Vamos considerar que o nosso F21 vai ser o fator sazonal da média da semana 1.
O F22 é o 0,608, é a média da semana 2. O F23 vai ser a média da semana 3 e o nosso F24, a média da nossa semana 4. Tendo esses valores em mão, agora a gente já consegue calcular a nossa previsão suavizada. Vamos lá? Cálculo da previsão. Como a gente vai fazer? Ela é dada pela previsão é igual o nosso S, previsão suavizada no período, vezes o período que a gente vai querer calcular, vezes a tendência, vezes o fator de sazonalidade. O nosso T inicial é 24, a gente vai calcular para os períodos 1, 2, 3 e 4, a gente vai alterar o K, fazer ele flutuar entre 1, 2, 3 e 4, ou sumir os valores 1, 2, 3 e 4. Substituindo na nossa expressão de cálculo, vamos lá calcular o período 25. Então, eu tenho previsão no período T valendo 24 mais o primeiro período que eu quero calcular 1, 24 mais 1, é a previsão suavizada no período 24, mais K valendo 1, vezes T no período 24, vezes F. 24, o T, K valendo 1, e o L é o número de variações que eu tenho num período, que é 4. Dentro de um mês, vale 4. Ok? Então, substituindo os valores, eu tenho a previsão no período 25 é dada por 981,25, que a gente havia calculado, mais 1 vezes a estimativa de tendência que a gente calculou, 14,75, vezes o F21 que a gente tinha calculado anteriormente, que é 1,358. Fazendo a previsão de demanda, a gente tem que é previsão do período 25, algo em torno de 1.354 unidades. Vamos calcular para o período 26? Flutuando ou alterando o valor de K agora igual a 2, o que nós vamos ter? Que a previsão no período 26 é 981, que é a previsão suavizada, mais 2 vezes, que é o valor de K, vezes a estimativa de tendência, 14 vezes 75, vezes o fator de sazonalidade, 22, que a gente havia calculado, ok? Substituindo esses valores, a gente vai encontrar que a previsão de demanda no período 26 é algo em torno de 615 unidades. Fazendo isso para o período 27, a gente vai descobrir, fazendo o mesmo processo, a gente vai descobrir que a nossa previsão é de 1.221 unidades. Ou seja, para o período 27, o que a gente está alterando é o K valendo agora 3. E para o último período, fazendo K igual a 4, seguindo o mesmo procedimento, substituindo os valores, tenho aqui minha previsão suavizada, o K valendo 4, a estimativa de tendência, o fator de sazonalidade, eu vou descobrir que a minha previsão é algo em torno de 835 unidades. Ok, pessoal? Feito isso, traço o gráfico que a gente tem, extrapolando, parece que a gente está seguindo, Ou, parece não, Estamos seguindo uma tendência aí de crescimento. Temos a nossa, então, previsão, ok? Tá aqui, fica mais fácil a gente conseguir ver essa tendência. Então, a gente consegue verificar aqui, conseguimos calcular nossa previsão de demanda para os períodos, de 25, 26, 27 e 28. Ok? Dúvidas em relação ao assunto? Novamente, vocês têm mais material disponível, consultem o material, os exercícios resolvidos e obrigado, até a próxima aula.